falando hoje aqui de uma palavra, né, de exortação que o apóstolo Paulo falou a Tito, né? Tito, capítulo 2, verso 1, diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Vemos que nesta epístola de Tito, Paulo ali, né, deixa Tito em Creta, né, para ali ele colocar em ordem, né, verdadeiramente o que necessitaria nesta obra, né, na igreja de Creta, entre os irmãos, na organização da obra de Deus. E quando entramos por esta epístola, nós vamos ver que em todo o tempo Paulo ali está falando para Tito, né, o que ele tem que fazer, como ele tem que falar, como ele tem que permanecer, como ele tem que ensinar, como ele tem que exortar, como ele tem que ser, né, naquela igreja, no meio daquela igreja, diante daquela igreja, no meio daquela sociedade, no meio de todos eles ali, no meio das autoridades, no meio, né, da igreja como líderes, dos presbíteros, diante dos velhos, idosos, mulheres, casais. E é algo que sempre tem que nos chamar a atenção para refletirmos, mediante como que Paulo já conhecia bem esta igreja, né? E assim como ele instrui a Tito a estar nesta igreja, a como se comportar no meio dela, não é diferente em nossos dias. Não é diferente para conosco. A palavra permanece a mesma. Eu e você somos a igreja do Senhor na terra. Eu e você somos a menina dos olhos de Deus nesta terra. Eu e você somos, né, filhos de Deus. E mesmo nesta terra, como igreja, como filho de Deus, temos que verdadeiramente permanecer na presença de Deus. Não só permanecer na presença dele, mas também permanecer na sua palavra. E permanecendo na sua palavra, também temos que falar segundo a sua palavra. Seres humanos na terra, sim, mas somos filhos de Deus, que aprendemos do Senhor pela sua palavra. E nesta palavra temos que continuar, perseverar, unanimemente, não só em falar ela, nem só confessar ela com nossos lábios, mas verdadeiramente levarmos esta mesma palavra que lemos, que ouvirmos, também para o campo da prática, para que permanecemos, né, confiando, crendo no Senhor e vivendo a sua palavra, aquilo que ele nos ensina. E quando Paulo aqui instrui Tito dizendo: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aqui fala que não se pode aumentar, nem diminuir, nem acrescentar e nem tirar. Porque tem que permanecer nela e só nela. Nessa época, Tito, além de
estar no meio de uma igreja que tinha que organizar ela naquilo que ainda faltava, ele tinha uma obra intensa e grande a fazer, porque ele tinha que de cidade em cidade levantar presbíteros. Nessa missão ele tinha que estudar o homem que fosse ser presbítero em todas as áreas da vida de cada um deles. Porque não eram homens de qualquer jeito, de qualquer maneira, levados por qualquer vento de doutrinas, não. Tinham que ser homens, né, que verdadeiramente confessassem a Cristo e vivessem uma vida, né, de prática na palavra de Deus. Em relação à vida espiritual, à vida física, à vida familiar, moral, no meio da sociedade. Então, aquele homem ele tinha que obedecer os princípios de Deus e os mandamentos de Deus e ter boas obras diante de Deus, diante dos homens. Então, a missão de Tito era uma missão bem, né, vamos dizer, uma missão bem real e uma missão que ocupava bastante, né, a graça de Deus. E no meio disso tudo também ainda havia os falsos, né, homens ali também, com falsos ensinamento, com falsas doutrinas, com falsos, vamos dizer, discipulados, ensinando o povo pela palavra de Deus, com outras maneiras que não era a vontade de Deus. E o que eu admiro nessa epístola, que Tito tinha um mestre. E esse mestre, ele era doutor. E esse doutor, ele conhecia sobre quem era verdadeiramente Jesus. Quem era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele conhecia os evangelhos. Não pôde ouvir falar, mas porque verdadeiramente teve um encontro com Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro caminho, né? A verdade, a vida. E quando nós entramos por esta palavra, nós vamos entender a dimensão de quem conhece verdadeiramente a Cristo como Ele é e de quem só conhece a Cristo de se ouvir falar. E Tito tinha um professor extraordinário. Tito tinha um ensinador que o ensinava segundo o Evangelho de Cristo. E era alguém que o transmitia a verdade, que transmitia firmeza e que transmitia a verdade. Que dava força, fortalecimento, que dava ali verdadeiramente, né, a certeza do que era a verdade. E nisso Tito permanecesse nesta mesma palavra que eu tinha recebido, permanecesse na verdade de Deus, permanecesse crendo no que aprendeu. E o que ele aprendeu é a verdade. O que ele ouviu
é a verdade. Então, se ele aprendeu a verdade, ouviu a verdade, agora era momento de colocar em prática todo este conhecimento, esta verdade, e ser exemplo por onde quer que fosse. Ele tinha que ser exemplo onde ele estivesse. Ele tinha que ser o exemplo vivo de tudo aquilo que ele aprendeu e ouviu segundo as Escrituras Sagradas. Que missão! Uma missão que para os nossos dias, muitas das vezes, nós olhamos, observamos, ouvimos muitos, lemos muito, né? Mas quando chega na hora da prática, nós paralisamos. Porque verdadeiramente ouvir já não é fácil. Se ler, não é fácil. Estudar, mais difícil ainda, porque nós vivemos em dias que a Igreja de Cristo, só a misericórdia de Deus. É uma igreja que quer tudo com facilidade. É uma igreja que já ouviu, já leu, e aquilo ali é o suficiente para andar pelo resto da vida. Aí nós vamos observar todos os lados desta igreja moderna e vamos ver as consequências de tudo que ela tem feito, de tudo que ela tem abnegado, de tudo que ela tem rejeitado, porque tem se acostumado com o que é santo, se acostumado com aquilo que é de Deus, se acostumado com aquilo que já tem ouvido muito, porque tem 20, 30 anos de congregação, 10 anos de congregação, 5 anos de congregação, e se esquece que a palavra de Deus para nossas vidas, cada dia é alimento. Alimento que sara, alimento que dá saúde, alimento que cura, alimento que nos ensina a cada dia a vencer e a cada dia sermos limpos, transformados, regenerados, perdoados, curado verdadeiramente para a glória de Deus através das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, verdadeiramente para nós, é alimento cotidiano, para que verdadeiramente venhamos, durante toda a caminhada nesta terra, passarmos pelo processo de aprender, permanecer aprendendo, continuar aprendendo e sendo por esta palavra santificada, regenerada a cada dia, modificada a cada dia, convertido a cada dia, sarado a cada dia, a nossa alma, o nosso físico. Além de aprendermos que verdadeiramente não somos daqui, aqui nós estamos de passagem, aqui nós somos peregrinos em terras estranhas, nossa morada permanente não é aqui. Verdadeiramente necessitamos de este Deus, necessitamos de Jesus Cristo e da ajuda do Espírito Santo em nossas vidas em todos os momentos. E para que verdadeiramente nós tenhamos a plena convicção e certeza que Ele está conosco, é através de estarmos mergulhando a cada dia nesta palavra, nas Sagradas Escrituras, recebendo do Senhor conhecimento, refletindo nela sobre Deus, sobre os céus, sobre a vontade de Deus, sobre os tributos de Deus, sobre o querer de Deus em nossas vidas. E
permanecer com a vida de reflexão a cada dia e de oração na presença de Deus, falando com Deus, buscando sua presença, buscando sua vontade, buscando o que Ele quer de nós. Porque o que Ele tem para nós é maravilhoso. Mas também temos sim que entender e buscar o que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós é que verdadeiramente nós venhamos obedecer a sua palavra. Viver uma vida em obediência à sua palavra. Em todas as nossas maneiras de viver. Buscando a cada dia a graça dele, a misericórdia dele, para que ele nos alcance verdadeiramente e venha estar em nossas vidas, nos ajudando, nos conduzindo, nos sustentando e verdadeiramente nos conduzindo segundo a sua vontade e o seu querer. E quando aqui Tito recebe esta palavra, tu, porém, fala como convém a sã doutrina. Há uma doutrina a se colocar em prática. Há uma verdade a permanecer nela e ser conduzida por ela. Ele tinha recebido esta doutrina. Ele tinha recebido a palavra de Deus. E nesta palavra, ele tinha que permanecer, sendo o transportador desta palavra. Já tinha aprendido, agora ele tinha que falar, transmitir, ensinar. E a palavra de Deus vem falar que ele tinha que saber lidar com cada um deles, de todas as classes, de velhos, idosos, né? Ele tinha que ensinar cada um deles como que tinham que permanecer segundo a palavra de Deus, segundo o que ele tinha aprendido. E ensinar a cada um deles que viesse ser sóbrios, né? Graves, prudentes, permanecer, né? São na fé, no amor e na paciência. Quando nós meditamos verdadeiramente só nestas palavras, o que este homem tinha que ensinar, o que Tito tinha que ensinar para os velhos, para pessoas idosas, pessoas de uma idade avançada, ele tinha que verdadeiramente ser o exemplo no meio daquela sociedade, no meio daquela igreja, no meio daquele povo. Que eles viessem ser sóbrios, né? Quando nós vamos entender que eles verdadeiramente tinham que ser, né? Tinha que ter ali equilíbrios. Eles tinham que ser equilibrados. Eles tinham que ser moderados. Eles tinham que ter autocontrole. Hoje, muitas das vezes, quando nós olhamos para os velhos dos nossos dias, quando nós olhamos para, vamos dizer, os cães brancas dos nossos dias, muito poucos há no meio dessa sociedade de hoje que verdadeiramente o conduz desta maneira. Muitas das vezes a gente tem que ter a direção, entender e compreender que ser sóbrio não é ser cansado de dias. Ser sóbrio não é ser
aquela vida que muitas das vezes está ali cochilando, sentado num banco, sentado em uma cadeira. Ser sóbrio é manter e permanecer com autocontrole. Permanecer ali verdadeiramente equilibrado. Em nossos dias nós vemos muitos idosos, homens idosos, mulheres idosas, sonolentos demais. E mesmo assim, os jovens também, sonolentos demais, cochilando demais. E esta palavra é uma palavra de despertamento para conosco. Está cansado? Está fadigado? Está precisando verdadeiramente de algo do céu? Esta palavra é algo para nos despertar. Desperta, ó tu que dormes. Temos que a cada dia buscar no Senhor o vigor. Tenho que buscar a cada dia fortaleza, força, bom ânimo do Senhor. Uma igreja sarada, uma igreja sadia, uma igreja ativa, verdadeiramente necessita de fé, de amor, de paciência. Mas isso não quer dizer que temos que continuarmos lentos, continuarmos esperando nos demais, esperando naqueles que não receberam o que eu e você recebeu. Tito recebeu a palavra e tinha que falar segundo o que recebeu e colocar em prática. E aqui ele ensina aos velhos, ele fala às mulheres idosas, ensina como que elas têm que ser, semelhantemente sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada muito vinho, mestra no bem. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos. Olha só a dimensão deste ensinamento. Quando é que nós vemos isso nos dias de hoje? Mulheres velhas ensinando as mais novas a se comportarem e elas serem um exemplo. Só a graça de Jesus para com esta geração, para com esta igreja. Que quando nós olhamos muitas delas, elas de 60 querem ter 30. As de 50 querem ter 25. E as que têm 15 e as que têm 20 vão aprender com quem? Se não tiver ali alguém que o ensine, como vó, como mãe. Porque sabe o que eu admiro muito na palavra de Deus? Que ela nos ensina como que temos que viver, como que temos que verdadeiramente prosseguir nesta terra. A Epístola de Tito nos ensina bem sobre isso. Porque antes de Timóteo ter se encontrado com Paulo ali encontrar com Timóteo. Timóteo já era um homem ali, um jovem, né, que conhecia a doutrina de Cristo. Aprendeu de quem? Aprendeu de sua mãe e de sua avó.
mulheres destras, mulheres que verdadeiramente eram mulheres que eram prudentes, sábias. E ensinaram ali a Timóteo como que tinha que ser. E ali, Paulo conhece e tem firmeza nele, por quem ele já aparenta ser. Sendo jovem, que já aparentava ser alguém instruído na verdade. Hoje, nos nossos dias, nós necessitamos disso. Necessitamos muito de aprendizado. Dentro da igreja, não. Dentro dos nossos lares. Como mãe, como avó, como pai, como avós. Verdadeiramente aprendizados sadios, verdadeiros, que vêm através da palavra de Deus. E você que não tem um pai ou uma mãe, que não tem um avô ou uma avó, cristão, você mesmo, ali busque nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, o conhecimento da verdade. E por ele viva. E nelas, nas palavras de Deus, você confie. E permaneça nelas, para que venha ter vida. E vida eterna em Cristo Jesus. E aqui no 2,7 de Tito diz assim: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Você tem sido um exemplo na sua casa como filho, você tem sido um exemplo na sua casa como mulher, como esposa, como mãe, você tem sido exemplo na sua casa como marido, esposo, como pai, você tem sido um exemplo no seu lar, como cabeça da sua casa, você tem sido um exemplo em toda a sua maneira de viver, como responsável da família, como uma pessoa de bem diante da sociedade, tem vivenciado a verdade e vivido ela. Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a sua vida no meio dos seus, dentro da sua casa? Como que tem sido, como está sendo sua vida diante desta sociedade em que você vive? Como é que está a sua vida espiritual diante de Deus? Pessoal no seu dia a dia? O que você compra, os negócios que você faz, como é que está a sua vida verdadeiramente? Está tudo de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus? Você tem aprendido a verdade, você tem colocado ela em prática no seu dia a dia, para que venha ser exemplo, primeiro dentro da sua casa, depois no meio da comunidade, da sociedade, refletir no meio desta sociedade para a glória de Deus? Venhamos a cada dia entender esta palavra. Tu, porém, fala como convém a sã doutrina. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostrando incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã,
irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Será que estamos cumprindo com o que a palavra de Deus pede para nós? Ou nós estamos dizendo que somos e com as obras desfazendo o que falamos? Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática não adianta de nada. Não adianta de nada. É melhor não conhecer do que conhecê-la e não obedecê-la. Linguagem sã. Vivemos em dias tão dificultosos que, em vez de a igreja ensinar os que estão fora dela, não, finda aprendendo a linguagem lá de fora e trazendo para dentro da igreja. Uma linguagem perversa, uma linguagem distorcida, uma linguagem, fraca. Tem pessoas que entendem a palavra de Deus de várias maneiras. Só que a maneira que o Espírito Santo de Deus nos conduz é a verdadeira maneira de colocarmos em prática e permanecermos nela. O Espírito Santo de Deus é o verdadeiro professor que nos ensina as Sagradas Escrituras e permanecer como luz nesta terra, permanecer como a luz deste mundo e refletirmos em todas as nossas obras para a glória de Deus. Que eu e você venhamos a cada dia mergulhar por estas Sagradas Escrituras e aprender nela, através do Espírito Santo, maneira verdadeiramente de conduzirmos a nossa vida diante de Deus, diante dos homens, no meio da nossa casa, da nossa família, e que tudo venha a ser para a glória de Deus. Permaneça no que tem aprendido nas Sagradas Escrituras. Em tudo venha te dar por exemplos de boas obras. E aqui ainda diz, exorta os servos e que se sujeita ao seu Senhor em tudo, agrade, não contradizendo, não defraudando-os, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Que o Espírito Santo de Deus venha nos agraciar cada dia com sua graça, com as suas misericórdias, com as suas infinitas, porções de cada dia. E nos ajude a cada dia permanecermos fiel à palavra de Deus, permanecermos crendo, permanecermos na fé, no amor e na paciência dos santos, para a glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus continue conosco, nos ajudando e nos agraciando a cada dia com a sua palavra. Que Jesus o abençoe, em nome de Jesus.